existem extraterrestres nos visitando? Sim, desde antes da pré-história, desde que o mundo é mundo, essas já vêm nos visitando. Então alguns dizem, porque estão preparando uma invasão. Mas se fossem invadir, já teriam invadido. Esses surgem numa fração de segundo. E as especulações seria de uma nave invisível, né, no modo stealth, no modo invisível, sobre a Grog. Você já tem até aviões invisíveis aqui na Terra, imagina a possibilidade disso para os povos das estrelas. Sim. Tony, é uma pergunta que todo mundo faz. O que são esses agroglifos, na sua opinião? Tirando, é claro, os casos fakes em que um fazendeiro vai lá e faz alguma coisa e cria uma confusão danada. Casos reais, o que você acha de agroglifos? Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Esse é o programa Falando de Consciência e Espiritualidade, aqui no canal do Consciência Próspera, situado no bairro do Morumbi. Nosso programa todas as terças-feiras, ao meio-dia, normalmente ao vivo, exceção das épocas em que eu viajo a trabalho. Programa nosso aí com audiência bem legal. Nesse horário de meio-dia, pega muita gente no horário de almoço, é um horário bem legal, porque de dia está todo mundo trabalhando, então à noite, normalmente é que a maioria assiste e 30 dias depois entra lá no meu canal, o Wagner Borges, no YouTube. Bom, hoje temos aqui um grande amigo, o Tony Najá, especialista em fotografia, está aposentado da Polícia Civil, onde durante anos ele foi, inclusive, chefe do departamento lá de criminalística na parte de fotos. Eu trouxe ele para bater um papo sobre ufologia. Tony participou muitos anos, assim como eu e tantos outros, da revista UFO, como consultor. Tony também foi veterinário e hoje, como ele está aposentado, de vez em quando ele viaja, faz ciclos de palestras, aparece também em vários podcasts. Então, eu convidei ele para cá, porque ele está fazendo um ciclo. Hoje à noite ele estará lá no Paranormal, a partir das 7h30, ao vivo. E amanhã, quarta-feira, dia 15, ele vai fazer uma aula lá no grupo de estudos do IPPB, que é um grupo fechado com 100 pessoas, né? Não por esoterismo, é porque é um pessoal que já estuda há muitos anos lá comigo. E o Tony vai fazer a aula para a gente amanhã sobre agroglifos. Então, Tony, cara, obrigado por você ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você. Fico feliz por poder participar aqui com você. Legal. E, pessoal, o Tony é um dos ufólogos mais sérios do país, não tem aquela história de viajada na maionese astral, né, ficar imaginando um monte de coisa, não. Ele é um cara bem sólido. Se ele analisa uma foto, ele percebe claramente, aquilo ali é fake, é real, sei lá, é um inseto brilhando que parece uma nave, é uma partícula de poeira agarrada que foi ampliada na foto. Então a gente vai bater um papo sobre temas de ufologia em geral e, aproveitando a presença dele, nós vamos deixar em aberto para vocês fazerem perguntas. Para ele, não para mim hoje, perguntas gerais sobre ufologia, aproveitando que ele é um expert em vários temas. E aí, vocês, por favor, façam perguntas bem legais dentro da temática, tá? E aí ele vai responder aqui. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Gabi. O Iago tirou férias, deve estar assistindo a gente lá do Rio Grande do Sul, que é para onde ele foi. Cara riquinho, né, Gabi? Foi passear em Gramado. Você vê, é riquinho, né? Ele está lá assistindo a gente aqui. Hoje a Gabi está aqui comigo. Então, Tony, vamos lá? Gabi, dá um oi pelo menos, pessoal. Você não gosta de aparecer, mas dá um oi aí. Então apareça aí, por favor. Essa é a Gabi. A Gabi trabalha aqui no Consciência Próspera. Ela faz a produção dos programas do Consciência Próspera do Samuel, o Filhos do Todo do Fael, e o Iago faz comigo aqui, o Falando de Consciência e Espiritualidade, e faz também o da Marisa, o Vá Além, que passa todas as quintas-feiras ao meio-dia. Está preparada, Gabi? Então, olha aqui, ó, se você trabalhar direitinho, eu posso pedir ao Samuel para trocar
jogar o Iago para outro dia e você ficar aqui. Depende da sua produtividade hoje, hein? Você e Iago são parceiros, né? Tá bom. Tony, para a gente iniciar o papo, amanhã você vai dar uma aula lá para o meu grupo de estudos sobre agroglifos. Isso. Tá. Aquelas marcações e ilustrações que aparecem, principalmente, que é o país que tem mais avistamento desses agroglifos, é a Inglaterra. Mas de vez em quando aparece um aqui no Brasil ou em outro lugar. Tony, é uma pergunta que todo mundo faz. O que são esses agroglifos, na sua opinião? Tirando, é claro, os casos fakes em que um fazendeiro vai lá e faz alguma coisa e cria uma confusão danada. Casos reais, o que você acha de agroglifos? Bom, agroglifos são sinais que chegam para nós, né? Muitos deles têm mensagens bastante óbvias, como o número π ou algum evento astronômico, como um eclipse, passagem de algum cometa, alguma coisa assim. Isso são mostrados nos agroglifos, né? Então, eles claramente são mensagens. Teve pelo menos 2 deles e que se identificou uma mensagem em inglês, porque surgiram lá na Inglaterra, né? Mensagem clara, né? Ó, cuidado com falsos profetas, coisas assim. Mas uma coisa que eu sempre busco ressaltar é que o desenho em si, cientificamente falando, para mim é o menos importante. O desenho, o símbolo, né, do desenho, né? A marca, como o desenho é feito, sim, isso já passa a ser importante. São características técnicas que se observa dentro do agroglifo. E eu consegui identificar cerca de 30 dessas características que se observa dentro do agroglifo e fora você não percebe. Quando eu digo fora, é 30 centímetros de distância, já tem diferenças, né? E, lógico que dessas 30, né, todo agroglifo tem as 30, né? Mas algumas delas, digamos uma meia dúzia, pelo menos, que a gente consegue perceber, outro tem outras meia dúzias ou mais. E você acha a origem, quem é que faz tudo isso? Quem responder isso categoricamente e assertivamente ganha um prêmio Nobel, né? E eu acho que essa resposta a gente vai ter em breve. Em breve, você acha? Eu acho que em menos de 20 anos talvez a gente consiga. Mas existem algumas especulações sobre isso, porque nunca foi visto uma nave pairando sobre o campo e surgindo um agroglifo. Ele surge basicamente do nada, né? Na Inglaterra, eles, como surge sempre no mesmo campo, em alguns casos, eles fazem vigília. Eles já está na época de aparecer, eles montam lá acampamento, ficam esperando e observam aquilo surgindo. Então, existem vídeos reais do surgimento de agroglifo. Tem vídeo falso sobre isso também. E o que se vê? O campo está lá intacto e em poucos segundos, né? Quando eu digo poucos segundos, assim, 2, 3 segundos, forma uma forma, né? Tá. Um elemento, digamos, que compõe um agroglifo. Alguns agroglifos são muito complexos, chegam a ter 200, 300, até 800 metros de diâmetro, de extensão. E esses podem demorar um pouco mais para se completarem, mas cada elemento surge em poucos segundos. Passa-se alguns minutos, 2, 3, até 15 minutos, aparecem mais alguns elementos, e eu sei de um caso de um gigante que tinha cerca de 800 metros, que levou 3 horas para ele se completar. Mas os elementos aparecem muito rápido, né? Um círculo, um fractal, alguma forma, né? Esses, eu digo, são os muito grandes. Os menores de 100 metros, que já é grande pra caramba, esses surgem numa fração de segundo. E as especulações seria de uma nave invisível, né, no modo stealth, no modo invisível, sobre a agroglifo. Você já tem até aviões invisíveis aqui na Terra, imagina a possibilidade disso para os povos das estrelas. Sim, com certeza. Aí poderia ser essa mesma nave, ainda também neste modo invisível, para se proteger, né,
pairando em órbita da Terra. Uma outra seria deles mandar esse sinal direto do planeta deles para cá. Tá. E outra seria de dimensões, Tá. né? De uma dimensão paralela vindo para cá. Já foi perguntado até para a espiritualidade o que seria, o que poderia ser. Eles não são seres extraterrestres que estão mandando as mensagens, e eles, por enquanto, não acham prudente eles aparecerem, mas como isso se dá em plantações, a intenção deles, estudando os outros sinais que os agroglifos apresentam, seria nos ensinar como fazer uma agricultura sem agrotóxico, né? Entre outras coisas, né? É possível, porque um dos sinais que a gente identificou é a esterilização do solo e da parte basal das plantas. Tá, e como é que você acha que isso acontece? Radiação, laser, sei lá? São mais de uma radiação, né? Uma das especulações é que seria um pulso de infrasom. Infrasom é abaixo de 20 Hz, nossa audição não capta, mas elefantes captam, tigres captam, né? E apesar da nossa audição não captar, isso causa efeitos físicos na gente. Então, um pulso de infrasom de alto volume chega a ferver água, né? Então, esse é uma das radiações. E a outra é um pulso eletromagnético. Eletromagnético é o que está presente aqui na sala, com as lâmpadas, o computador, as câmeras ligadas, né? E este sinal é um que eu considero dos mais curiosos dentro do agroglifo, porque esse eletromagnetismo permanece no formato do desenho e ele não sai do desenho. Aqui na sala a gente está produzindo eletromagnetismo com as lâmpadas, os equipamentos, e se você for ali fora da sala com o equipamento, você ainda consegue medir, né, porque atravessa a parede. Como que no agroglifo ele não sai do desenho, é campo aberto, né? Como se fosse uma barreira, é uma barreira invisível, né? Como que isso se dá, a gente não consegue explicar. E nem como esse eletromagnetismo permanece por até uns 3 dias. A partir do 3º dia já é mais difícil medir, no 4º dia já está desaparecido esse sinal. Mas pelo menos por 2 a 3 dias permanece o eletromagnetismo ali, sem que tenha uma fonte. Não tem isso aí uma tomada. É inexplicável, coisa, né? Exato. Bom, é mais uma das coisas inexplicáveis do agroglifo. Legal. Tony, você é um especialista em foto, trabalhou décadas na Polícia Civil, na parte de fotografia. Hoje, com a inteligência artificial, isso ampliou bastante. Sempre existiram fotos forjadas, falsas, fake. Hoje, com a inteligência artificial, mais ainda. Tony, como filtrar uma foto fake de uma foto real? Isso assim, você é um especialista, você sabe. Mas a gente que é leigo em fotografia, que dica você pode dar para quem está assistindo a gente, para não entrar numa confusão, sei lá, uma coisa fake, achar que é real, ou o contrário? Alguma dica para leigo? Bom, para leigo eu digo, use bom senso, né? Tem um autor dos anos 70 que produziu algumas imagens, chamado Billy Mayer. A gente vai tocar nele já. Tocar nesse assunto, em que ele produziu uma foto, pelo menos, excepcional, muito boa, fantástica a foto. Mas, na sequência, ele começou a fraudar, pegaram Exato. Ele fraudando. Então, a gente diz assim, quando a foto é muito boa, provavelmente é falsa, pelo efeito Billy Mayer, a gente chama efeito Billy Mayer mesmo. Então, um dos sinais é esse: se a foto for muito boa, já comece a duvidar, para leigo, né? Outra coisa é tentar jogar na internet, joga lá no Google e vê fotos similares, ele já mostra, né, algumas coisas semelhantes. Isso, como eu disse, para um leigo. Para quem se interessa um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais, aí ele precisa estudar algumas coisas sobre a câmera fotográfica, como se obtém as fotos, né?
quais efeitos a câmera pode produzir numa fotografia, como reflexo em lentes e coisas assim. E também precisa estudar climatologia, né, para ver fenômenos atmosféricos, vulcanologia, porque existem, quando um vulcão entra em erupção ou quando tem terremoto, existe emissão de glóbulos eletromagnéticos, né, porque é efeito pisoelétrico, que a gente chama. Então, é preciso estudar uma série de coisas. Nimbologia, o estudo das nuvens, porque algumas nuvens também confundem. Então, tem uma série de matérias que são necessárias que se estude para que a gente comece a identificar o que está aparecendo. Mas eu só queria ressaltar uma coisinha. Tem fotos fakes, que são as fotos que são falseadas para parecer um UFO, e tem os erros de interpretação. E a pessoa olha na foto e diz, nossa, olha aqui, fotografei um objeto voador não identificado. A gente vai olhar e diz, não, isso era só um inseto ou um passarinho passando muito rápido em frente à câmera, né? Ou isso é só o reflexo de uma luminária na janela. Né? O pessoal confunde muito. Eu vi várias vezes você mostrando isso. Quer dizer, era um pássaro que passou rápido demais. Sim. Era um insetinho que a pessoa não viu, mas ele passou muito rápido. Sim. E isso vai parecer um objeto não identificado deslocando. Eu vi um disco voador. Sim. E na verdade era um inseto. Ou até o pessoal vai para uma área mais espiritual, digamos assim, em que, principalmente em câmeras de segurança, uma aranha fica passando em frente à lente. Só que, como tem as lâmpadas infravermelhas, LEDs de infravermelho, ela brilha muito, fica branco, né? E a pessoa diz, era um fantasma, tem um fantasma passando aqui, né? Ou orbes, né, insetos passando muito próximos. E as pessoas associam isso com coisas paranormais, né? Não, né? Você tem que conhecer as câmeras, saber que efeitos a câmera pode produzir, né? Objetos muito pequenos próximo à câmera podem causar isso, e outros efeitos Tony, você já deve ter visto muito caso de pareidolia, né? Sim, sim. Então explica para o pessoal o que é pareidolia, quando a pessoa vê algo, confunde como se fosse um objeto e na verdade é, sei lá, uma nuvem que parece uma forma, um rosto na parede, alguma coisa assim. Explica melhor para o pessoal o que é pareidolia. Tá. Pareidolia é um fenômeno que ocorre dentro do nosso cérebro. As pessoas acham que é no olho, não, é lá no nosso cérebro. Que a gente evoluiu lá de primatas antigos, mas isso praticamente todos os animais têm, em que eles olham ao seu redor, até pela visão periférica, e percebem que tem um rosto de um predador qualquer. Antes que ele fique vendo, será que é um predador ou não é? E aí o predador pega ele já pula longe, né? Depois ele vai ver o que é. Isso é o nosso cérebro que faz essa forma, e às vezes não é nada, né? Como nos animais, um jogo de luz e sombra, umas folhas ou qualquer coisa assim, né? Ou como as borboletas usam, às vezes, né, de fazer como se tivessem olhos grandes para imitar uma coruja, né? E os animais veem aquilo no meio de uma folhagem, opa, uma coruja, deixa eu escapar para não se tornar presa. Nós temos isso também. Então a gente olha, é fácil de ver, duas bolinhas com um semicircunferência embaixo, né, um traço curvo embaixo, a gente diz, isso é um rosto. Não é um rosto, isso é duas bolinhas com um traço embaixo. Mas a gente já identifica isso como sendo um rosto, né? É bastante comum isso. Então, também as pessoas às vezes olham, principalmente tiram a foto e depois vão observar, né? E confundem alguma imagem como sendo ou uma nave ou uma figura de um extraterrestre, por exemplo. E uma das confusões assim são nuvens, né, que a gente chama as nuvens lenticulares, tomam muito essa forma. E é a pareidolia, parece uma nave, mas não é. Tá. Tony, já deve ter te acontecido muitas vezes de alguém te mandar uma foto ou um vídeo e essa pessoa tem certeza que aquilo é real e você fala, isso aqui foi um pássaro que passou muito rápido, ou isso aqui foi o reflexo de alguma coisa, e a pessoa virar uma fera com você, porque para ela aquilo é verdade, você tecnicamente desmonta
essa hipótese, muita gente fica irritada, seja pelo radicalismo dela, por ter desmontado o que para ela era uma verdade? Isso é comum, né? Respondem xingando, né? Era curioso que vários aconteceu, dizem, eu vou falar com o Gevaer para ele demitir você, né? Sendo que a gente é voluntário, nunca teve nenhum contrato, mas era curioso isso, né? Eu mostrava para o Gevaer, a gente ria disso. O pessoal mandava lá para a redação da UFO pedindo para te demitir. Exato, eu era um incompetente, né? Lógico, a gente até pode ter cometido erros, né? Não sou nenhuma máquina perfeita aí, né? Mas um dos casos que eu me recordo, né, a pessoa filmou ela indo de carro, não sei bem correto as cidades, mas era nesse trecho, entre Peruíbe e Santos. É uma reta, ela é um pouco afastada da borda do litoral ali, né, da praia, mas ele foi filmando, então mostrava as casas, as árvores e uma luz se deslocando por trás dessas árvores, quase tocando o oceano, né? Um globo grande, né, brilhante. Disse, olha, isso daqui veio acompanhando o carro por quilômetros e tal, né, mas estava sobre o oceano. Eu olhei, eu acho que eu já sei o que é, no que ele me mandou o vídeo, né? Mas eu joguei isso num aplicativo, né, de astronomia e vi que naquela hora, naquela posição onde ele me mandou, naquele dia, naquela data, naquela altura em relação ao oceano, a posição que ele estava, aquilo era a Lua. Como a Lua está distante, tudo que está mais perto do veículo, quando ele vai se deslocando, parece que está passando e o objeto está acompanhando. Ele não está acompanhando, ele só está distante, né? Ele estaria parado lá no horizonte, mas pelas coisas próximas se deslocarem, dá uma falsa impressão que o objeto é que está se deslocando. É uma ilusão. Ô, Gabi, quer começar já com as perguntas? Aí o Iago está te ajudando a selecionar. A gente pode ir respondendo, daqui a pouco eu faço outras perguntas para o Tony, mas vamos adiantar as perguntas, o pessoal poder interagir, aproveitar a presença dele aqui. Então, vamos lá. Esse caso foi um que o cara me respondeu, você acha que eu não sei o que é a Lua? Eu, sinto muito, mas nesse caso você se equivocou, né? Foi uma interpretação errônea da tua parte. Já xinga a família inteira. E aí, alguma? Eu quero saber se tem como identificar seres. Tua voz está baixinha, está chegando bem lá? Não tá. Eu não tô falando. Vamos lá, rapaz, põe tua voz aí. Vamos colocar pra falar, então. Vamos lá, você tem que passar as perguntas pra gente. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Vamos ver aqui. Eu quero saber se tem como identificar seres de outros planetas, seres de outros planetas entre nós humanos. Se é que eles estão, quais jeitos, formas e personalidades. Quem é que fez a pergunta? É o Mi-O444. Tá bom. Tony, ele quer saber sobre essa história de terem extraterrestres vivendo entre nós, humanoides, é claro, vivendo como seres humanos, se isso é verdadeiro, se teria como identificar a diferença, vamos chamar do infiltrado aqui como ser humano. O que você acha disso? É muito mito? É possível? Dá o teu parecer. Possível né? Eu acho que tem bastante exagero nessas histórias, bastante exagero assim no número, né, de ocorrências. Como tem um exagero no número de avistamentos. Tem pessoas que dizem assim, eu vejo nave todo dia, né? Toda noite, todo dia. Eu digo, poxa, esse é privilegiado. Mas quanto a extraterrestres estarem entre nós, é bastante possível, porque existem diversos graus de frequência e vibração, e pode ter alguns extras que estejam na mesma frequência e vibração conosco, só que com uma tecnologia muito superior, já que tecnologia ou inteligência e moral são coisas que evoluem distintamente. Sim. Então, alguns desses é possível que estejam entre nós, por N motivos, né? É possível também, dentro da espiritualidade e da paranormalidade, a gente estuda algo chamado de envoltamento. É possível que, através de tecnologia,
eles consigam se envoltar, ou seja, se Quer dizer, encobrir de uma forma. tendo um aparelho diferente, ele consegue disfarçar isso com técnica, né? E plasmar um ser humano. Plasmar como sendo um ser humano. Uhum. Então, existem relatos disso, de pessoas que estavam conversando e de repente dá uma falha no equipamento do cara, né? Então, é possível isso, e é possível outros seres que sejam adâmicos, né? Como assim diz, que pode existir em diversos planetas, as diversas raças, uma delas é a adâmica, que pode existir em diversos outros planetas também. E esses, por serem tão parecidos conosco, se misturariam na população. Então, é possível identificar, se a pessoa for muito observadora, muito perspicaz, é possível, um formato de olho um pouco estranho, o jeito de falar um pouco diferente, né? Talvez carregando algum sotaque que você não consiga identificar, mas teria que abordar a pessoa e dizer, escuta, eu estou te achando diferente, de onde você é realmente, né? Agora, o alerta, pessoal, é sempre em relação a exagero. A internet está cheia de coisa exagerada, e aí, de repente, nós estamos sendo invadidos lentamente, os caras já estão aqui e tal. O pessoal adora teoria de conspiração, Sim. Seja política aqui, humana ou extraterrestre, né? É só para alertar, pessoal. Usa sempre bom senso, filtra tudo que você está vendo, lendo, escutando, doses cavalares de discernimento na sua consciência para evitar engano, para evitar auto-engano. Tudo é possível, mas a gente tem que usar inteligência, sensibilidade e sentimento bom para poder filtrar as coisas e evitar enganos que são muito comuns nessa área. Eu vi aqui, Gabi, o Percalo Lombardo, que está sempre aí, né, nos programas, que é roqueiro, adora um monte de bandas que eu adoro também. Ele está falando aqui que ele não entende muito do assunto, mas ele adora a banda UFO. A banda UFO, pessoal, uma banda surgida na Inglaterra, mas que tinha um grande guitarrista alemão, que é o Michael Schenker, que era do Scorpions inicialmente, e depois ele foi tocar na banda UFO, que inicialmente era um pouco mais eletrônica e depois ficou mais heavy metal. Eu me lembro, eu comprei o primeiro disco do UFO em 1977, e aí me apaixonei pela banda. Hoje eu tenho todos, eu gosto bastante. Bom gosto, viu, Percalo? Vamos lá, Gabi, mais alguma? Vamos lá, seguindo aqui. É possível a nave projetar a imagem dela por holograma? Boa pergunta. Por exemplo, de repente a pessoa está vendo uma nave, e na verdade é um holograma projetado por inteligências extraterrestres, né, em formato de nave. É possível? Possível Eu não acho coerente ou plausível, né? Porque qual o objetivo de ela se projetar só holisticamente, né, holograficamente? Perdão, errei a palavra. A menos que nesta holografia eles consigam colocar alguns equipamentos, né, como nós colocaríamos uma sonda, um drone para espionar alguma coisa, para ver alguma coisa. Mas eu acho assim desnecessário que uma nave venha, atravesse o universo, venha aqui ficar em órbita e aí projete holograficamente, sendo que ela não quer aparecer, mas daí ela põe uma holografia para aparecer, para possivelmente ser visto. Eu não vejo muito bom senso nisso. Mas projeções holográficas são possíveis, principalmente com tecnologias mais avançadas, justamente quando se quer mandar algum recado, você quer aparecer sem que você possa ser agredido de alguma forma. Ô Tony, a gente participou de muitos congressos de ufologia e, é claro, o público é muito variado. Então, eu deparei tantos outros com pessoas em congresso abordando, dizendo que era extraterrestre. Você vê que a pessoa é totalmente perturbada mentalmente. Muito. Né? Muito. A ufologia é uma área que sempre atraiu muita gente que, na verdade, achava que era ET ou tinha contato e, na verdade,
tinha sérios problemas mentais. Sim. Então, aproveitando que a gente está aqui ao vivo, muitas vezes também em podcasts aparecem pessoas nos comentários, no chat, às vezes entrando como se fosse um extraterrestre falando com todo mundo. Então, o que você acha disso? E pedindo a todo mundo que filtre tudo e use bom senso. Sim. É isso, né? Isso é de Carl Sagan. Toda afirmação extraordinária exige provas igualmente extraordinárias. Se alguém chegar, eu sou um ET, me prove. Né? Se você é um ET, faça coisas que nós humanos terrestres não temos capacidade. Infelizmente existem certas perturbações mentais, certos estados mentais, que a pessoa pode acabar produzindo isso, né? Existe a mitomania, que a pessoa mente acreditando naquela mentira como sendo verdade, e existem as paranoias, né? As esquizofrenias paranoicas por aí, em que são criações mentais. A pessoa não está necessariamente mentindo, ela está afirmando aquilo que ela sente mesmo. Mas, como eu disse, é preciso bom senso para filtrar isso, né? Chega alguém que diz, eu sou um extraterrestre das Pleiades. Cadê tua nave? Né? Você é extraterrestre das Pleiades, qual no teu planeta, me exemplifique coisas, me mostre algo do teu planeta aí. Não, eu só vim no corpo. Tá, como? Eu vim por teletransporte. Tá, então vamos acionar esse teletransporte, quero ver de novo. Quer dizer, me prove, né? Você está fazendo uma afirmação extraordinária, eu quero uma prova igualmente extraordinária. Não tem. Eu não conheço nenhum caso em que a pessoa tenha apresentado uma prova além do seu relato. Né? Tem alguns casos na ufologia em que a pessoa diz, não, mas essa pessoa teve contato lá com o governo dos Estados Unidos, ele sempre se disse um extraterrestre, e comentou sobre algumas tecnologias que a gente ainda não tem. É possível? Possível é. Eu tenho um caso em que no Equador, dentro de um órgão do governo, agora não vou me lembrar qual, está nos desclassificados do Equador. O ser adentrou a um órgão do governo e se apresentou, eu sou de fora, a gente veio em paz, né, estudar a tecnologia de vocês e tal, não sei. E quando ele saiu, o pessoal disse, sigam ele, né? Era um órgão de segurança. Ele saiu, dobrou uma esquina, o pessoal, quando dobrou a esquina, que era um beco sem saída, a pessoa já não estava mais lá. Então, é possível que tenha casos assim, né, que a pessoa se apresenta, eu sou um extraterrestre, sim, mas aí houve um fenômeno igualmente extraordinário. Né? E também, Tony, além desse fato, muita gente trazendo canalizações e coisas mirabolantes criadas pela mente, achando que com coisas extraterrestres. Você vê que o discurso não bate, não tem nexo, não tem lógica. Quantas vezes chegou gente para mim, olha, eu tenho uma mensagem especial para a humanidade, sim, ou sim. eu tenho a solução para todos os problemas da humanidade, porque eu estou em contato com seres extraterrestres, sempre com um planeta com pedigree. É Órion, é Pleiades. Ninguém fala que veio de Saturno ou de Netuno, aí é série B. Sim. É todo mundo com planeta com pedigree. De onde você veio? Planeta P4 dos confins da galáxia. Não tem. É Órion, Pleiades, Arcturus. Virou uma moda na internet. Exato. E eu não estou dizendo que não tenha isso. Eu estou dizendo o exagero hoje em cima disso, de coisas mirabolantes supostamente recebidas, quando você olha aquilo não tem fundamento. Desde os anos 50, eu diria, quando começou a aparecer, não que seja falso, tá? Mas apareceu uma primeira mensagem de um ser que se auto-intitulou Astar Shiran, né? A partir daí sempre vem a mesma mensagem, evitem as bombas atômicas e sejam bonzinhos, né? São mensagens até algumas rebuscadas, mas sempre piegas, né? E sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E tudo baseado numa original, que pode ter sido original, sim. É claro, mas depois foi virando cópia em cima de cópia, adaptação em cima da mesma coisa. Exato. Então tem mensagens
significativas. Conheço pessoas até que receberam já por psicografia informações interessantes, mas não é sem pieguismo, né? Já que estamos falando nesse sentido de mensagens, né? A nossa alta espiritualidade vibra numa frequência diferente da nossa aqui, né? Já de Kardec já se fala que existem vários mundos, cada um com a sua frequência. Seres que vêm de um planeta numa frequência tão alta, seres elevados, se vierem aqui para a Terra, eles vão fazer contato com a nossa alta espiritualidade e olhar para ela e dizer, eles ainda são muito encarnados, né? Porque eles tiveram até que baixar a sua frequência para poder fazer contato. Então, o contato de seres extraterrestres com a nossa espiritualidade e o contato de seres extraterrestres, mesmo conosco, dando mensagens, é real, né? O que tem é muita fantasia, muita gente fazendo copia e cola, né? E muita gente querendo ser especial. Eu sou especial porque eu recebo mensagem do fulano de tal, que veio como se diz, do planeta mais bonito do mundo, da galáxia mais brilhante. E aí é preciso, então, ter em tudo, né? Principalmente quando envolve espiritualidade, digamos assim, contato paranormal, é preciso ter muito bom senso, né? Muito bom senso para ler aquela mensagem e dizer, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso está muito piegas, né? Legal. Gabi, manda bala aí, mais perguntas? O pessoal tá bastante pergunta aqui. Como fica o solo depois desses sinais? Fica produtivo e saudável ou tem alguma alteração? Tem alteração. Você está falando dos agroglifos, né? O que a gente observa é que na plantação seguinte ainda aparece o desenho, né? O solo, a primeira plantação foi colhida, o solo foi gradeado, o solo foi revirado com a grade, foi posto defensivos agrícolas, provavelmente foi gradeado mais uma vez. Então o solo foi mexido e depois semeado, né? Foi feito as linhas, as leiras, né? E ainda assim, esse desenho do agroglifo, ele aparece por até 4 anos na plantação. Repete, não é que repete, você olhando de cima com drone e tal, consegue-se ver esse desenho. Então ele afeta o solo de algum modo. O que se observou em alguns locais, parece que há uma melhora na fertilidade, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é que no desenho, pela esterilização que ele causou no solo, né, aquela parte ele ficou menos produtivo, porque o solo ele não é só a terra e química, tem os micro-organismos também ali naquele solo. E isso é eliminado no formato do desenho. Então, o solo ali vai levar algum tempo para se reconstituir. Então, já vi desses casos de agroglifo fantasma, em que não cresceu nada no formato do desenho. Ficou solo nu. E tem várias outras alterações que a gente percebe. O solo arado, gradeado, solo exposto, mas já recém-semeado, digamos assim, e lá na Inglaterra cai uma pequena neve, aquela quase que uma geada, né? A neve não se forma no formato do desenho, né? Então, tem alterações no solo? Sim. Foi medido radiação ali? Não tem radiação iônica, não tem nada que poderia causar isso. Legal. E pessoal, o fato da gente estar alertando aqui sobre confusão, coisa fake, não estamos dizendo que não tem o lado real, nós estamos alertando para que vocês filtrem. Porque tem pessoas que embolam tudo. Nós estamos falando o perigo da confusão, imaginação, tá? Existem fatos reais, mas é só dar uma olhadinha na internet e no que rola que vocês vão entender claramente o que o Tony está falando, e eu estou alertando sobre coisa fake, ilusória, coisa de esquizofrenia e ego.
tem todo o lance de gente real. Também nisso, a gente conhece várias, mas tem um universo de coisa estranha passando como informação legal. Quando você vê, não bate. É só usar bom senso. Qualquer um com a consciência clara percebe claramente que tem algo errado ali, não está batendo com algo da luz, do bem ou da consciência clara. É importante, e é muito comum hoje na internet, muita gente falar de seres despertos e não despertos, e muitos que parecem despertos são totalmente confusos, cara. Não Sim. tem despertamento nenhum. Sim. E está encarnado igual a gente, igual todo mundo, e indo ao banheiro, cara, e se irritando com as coisas. Então, não tem desperto nesse planeta. Tem gente lutando para melhorar. Isso é óbvio, né? Do que eu chegar e falar, Tony, você é desperto, eu sou desperto, e os outros não. Isso é uma síndrome de ego enorme. Exato. A gente depara com isso a toda hora em congresso, palestra, podcast. É impressionante e como isso acontece, né, Tony? Eu não gosto do termo desperto, eu prefiro o termo que até uso para mim, eu sou um buscador. Um buscador e espiritualista, ou seja, eu me interesso por esse lado da vida, busco estudar sobre isso, mas jamais vou dizer, eu sou qualquer grandes coisas, não sou nada, eu sou mais um buscador, estou aí estudando como todo mundo, né, como todo mundo deveria, no caso, né, e só isso, né? Mas puxa, não, volte e meia a gente escuta isso. Você sabe tanto sobre isso, você é um ser elevado. Não sou nada elevado. Exato, não tem ninguém elevado aqui na Terra, tem um monte de espírito encarnado igual a gente, lutando para ver se melhora, cara. Eu xingo no trânsito. Detalhe, você vai ao banheiro, exato, e o cocô não cheira sândalo e não é violeta, cara, exato, e não é cocô extraterrestre, exato. É humano. Então, eu falo sempre isso, de brincadeira, mas é difícil, às vezes, a pessoa, dentro de uma ilusão, se alguém chega e fala, eu sou desperto e você não é, você já está vendo um ego enorme. Na verdade, quem está desperto jamais vai falar que está desperto. Sim. E sempre vai falar, sou eterno aprendiz do eterno, que é o que o bom senso Sim. manda. Vamos lá, Gabi. Ligar o microfone. Pergunta do cachorro preto albino, que está sempre por Cachorro aqui. Preto albino, um abração para você. Você é um avatar New Age. Sim. Por causa aquelas camisas lindas, Sim. Tony. É ele, o cachorro preto albino, que manda para mim. Cachorro preto albino, o Tony falou que é uma camisa dessas também, né, Tony? Sim, com certeza. Aquela do Star Trek com o Van Gogh, ele adorou. Sim. Ficaram Vamos lá, qual a pergunta dele? Todo mundo ganha camiseta. Tony, o que dizer para aqueles que terceirizam a salvação da humanidade para os extraterrestres? Será que eles não têm nada melhor para fazer do que intervir na evolução humana? Olha que pergunta legal do cachorro preto albino, que é um estudante espiritual sério. Sim, sim. Muita gente com síndrome de salvação. A mesma coisa. Lá vem o guru que vai salvar, o avatar, todo mundo fala nisso, sempre terceirizando o despertar da consciência para a salvação vindo de fora. Então surgiram as pessoas que acham que os ETs vão vir salvar a gente da nossa própria ignorância. E tem grupos inteiros de fanáticos em cima disso, terceirizando qualquer responsabilidade dentro dela, que é melhorar e despertar, colocando isso para salvadores de fora. O que você acha dessa síndrome mística em relação ao extraterrestre nesse ponto? Isso é chamado, já conhecido, como messianismo, né? Você sempre tem um Messias que vai redimir tudo, né? Mas o próprio Jesus já dizia, vós sois deuses, o reino dos céus está dentro de vocês. Cabe a nós reconhecer isso, né? Esse é o verdadeiro despertar e o caminho da salvação. É um caminho interno, né? Nós é que temos que nos burilar, e esse é o caminho. O que pode vir de fora, como eu disse anteriormente, extras muito elevados, numa frequência alta, podem estar em contato com a nossa espiritualidade mais elevada, trocando figurinhas, né? Dizendo, olha, vamos especular um pouco aqui. Nós já passamos pela transição planetária, né? E as dificuldades que nós encontramos foram essas, e os caminhos que a gente encontrou foram esses, mas aqui no planeta de vocês, então veja se isso pode ser adaptado de algum modo, se isso é útil. Ponto. Né? Eles jamais vão interferir.
Porque quanto mais elevado for o espírito, mais ele respeita o livre-arbítrio, seja das pessoas, seja de comunidades, seja de um planeta inteiro. Né? Então, dizer que alguém vem de fora para nos salvar está errado por princípio. A salvação vem de nós internamente. Vamos lá. E aí, Gabi? Deu uma perdida aqui. Vamos lá. Cachorro preto albino já foi. Aqui a Mariana falou: se a pessoa for de linhagem reptiliana e pedir cura de saúde com os arcturianos, vai funcionar? Cara, isso é uma viajada na maionese danada, tá? Isso aí eu vejo muito. Eu não estou falando que não tem arturiano, reptiliano, mas, cara, estão exagerando muito. A cura arturiana, vem aqui um mentor, o André Luiz, dá um passo, um arturiano. Virou uma coisa, cara, que precisa hoje filtrar, né? E muita gente canalizando coisas assim, todo mundo vai engolindo sem observar, cara. Veja, eu sou de linhagem reptiliana, você é de linhagem oriana, e aí você não pode me curar porque eu sou de outra... Isso aí, cara, não bate. Não, nós estamos aqui encarnados aqui, ninguém está aqui de graça, né? Ou a gente está aqui preso, de castigo, né, para estudar, né? Aqui é uma escola, um internato, diria assim. Aquela escola bem rigorosa. Bairro pesadão, com os alunos tudo irritados, exato. Quebrando a carteira, batendo no professor e brigando com outro aluno. Exato. Então, ou nós estamos aqui porque a gente aprontou demais em algum outro planeta e a gente está aqui para apanhar um pouco, para ver se aprende, entre aspas, né? Ou então está em missão, como um Chico Xavier, um Gandhi, um Buda, um Confúcio, Lao Tse e vários outros aí, né? Como eu vejo algumas dessas pessoas não tem nenhum destaque maior espiritualmente falando, né? Eu duvido muito que essas pessoas sejam a primeira geração vinda de fora, né? Eu sou um arcturiano. É possível que seja? É possível, né? A população da Terra está crescendo sempre, sempre então vem gente de fora. Está sempre vindo gente de fora e gente saindo daqui e indo embora, né? Mas se a pessoa veio de fora para cá, dificilmente vai ser um ser tão bacana, tão iluminado, né? E dificilmente vai se saber a origem, não interessa a origem. Interessa o que você está fazendo aqui agora. Porque o que vem, né, para encarnar, vem de um planeta para outro, é a mônada, é a essência, o perispírito. Isso já Kardec já falava. O perispírito é formado pelo astral, pelos fluidos do planeta. Exatamente, né? Como um intermediário da mente para encaixar na matéria. Então, se veio de fora, vamos dizer que veio lá de um planeta que seria de reptilianos, a hora que ele veio para cá, vem a mônada e aqui constrói um novo perispírito adâmico, humano, terrestre. Então, não tem assim um sinal, uma marca que dizia, não, essa mônada era reptiliana. Não procede. Me perguntaram outro dia qual era a minha linhagem. Eu falei assim, meu pai era filho de português, minha mãe descendente de baiano, e eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Esse é o meu pedigree. E por aí, né? O máximo que eu posso dizer, algumas pessoas têm algumas lembranças, eu tenho umas desde a infância, que entre a última encarnação e essa, eu fui o que chamam de quiumba, um esqueletinho, né? Sinal que na anterior eu não era nada, era um bandido, um malfeitor, um cara malvado, né? Não é à toa que foi trabalhar na polícia nessa encarnação para reajustar, né? Exato, para entrar em contato com aquelas coisas terríveis e dizer, poxa, isso não é certo, isso não é bacana. Né? Então, o que você era? Eu tenho uma frase, eu não lembro o autor, tá? Mas todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Foi Yogananda que falou essa frase genial. Então, todo pecador tem um futuro. É isso eu mesmo. sou um pecador com esperanças no futuro melhor. É o máximo que eu posso dizer de mim. Gabi, vamos lá. Opa, bora. O Thiago... O Iago está te ajudando a filtrar aí as coisas? Ele falou que ia estar presente aí. Tá ajudando ou tá só assistindo? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui.
Tá. Mas tô selecionando algumas aqui. O Thiago Bearantes pergunta se você pode falar sobre o caso de uma suposta nave que caiu no litoral de Ubatuba na década de 60. Ah, sim. Ela explodiu, né, sobre o oceano, na beira da praia, e várias pessoas coletaram fragmentos, né, alguns maiores, menores. Já se mandaram esses fragmentos para análise, alguns resultados disseram não, a pureza do material é excepcional e tal. E outros resultados de pessoas que mandaram material talvez tenham colhido o pedaço errado, né? Não, isso é bastante comum, né? Um alumínio comum aqui da Terra. Então, mas houve esse caso realmente, né, tinha testemunhas na beira da praia, apareceu um objeto e ele explodiu, né, com alguns fragmentos indo parar na areia, na orla da praia. Tá, ô Tony, pegando um gancho nisso, e aquele caso da ilha de Trindade aqui no litoral paulista, década de 50, se eu não me engano, que na época era um fotógrafo da revista O Cruzeiro, que era a maior revista do país, acho que é Baraúna, o nome Altamiro dele. Baraúna. Altamiro, esse caso é real? O caso é real. O Altamiro, ele era um fotógrafo de várias coisas e também fotógrafo submarino, que na época, 1958, isso era pouco comum, raro, né? E ele estava a bordo de um navio da Marinha. Eles estavam fazendo alguns trabalhos no entorno da ilha Trindade, que fica na metade do caminho entre o Brasil e a África, lá longe, 700 milhas, 1.400 quilômetros, uma coisa assim. E ele estava fazendo a Baraúna fotografias submarinas ali na região. Ele estava nesse acontecimento, ele estava dentro do navio, talvez lá no seu laboratório, alguma coisa assim. Ele tinha um laboratório em que ele revelava os negativos, né? Naquela época, fotografia em película. E chamaram ele dizendo: vem aqui fotografar, porque tem uma coisa, um objeto em cima da ilha, né? Ouvindo para ele. Ele saiu, estava quase toda a tripulação do navio num dos bordos, se acotovelando. Ele chegou a cair do empurra-empurra, e ele conseguiu fazer 6 fotos, né? Dessas 6, 4 ficaram boas, 2 não ficaram tão bacanas. Dá para identificar nas fotos o movimento que o objeto fez. Ele veio mais ou menos da África, fez como um L. Ele teria vindo, para quem conhece um pouco o mapa da África, teria vindo mais ou menos de Angola, fez um L e voltou em direção à África do Sul. Isso é só para explicar o movimento que ele fez, né, sobre a ilha. E o objeto era que a gente chama objetos do tipo Saturno. Ele era um pouco mais alongado, com uma borda um pouco maior no entorno. Essas fotos, o Baraúna fez a revelação do negativo no navio, mostrou lá para toda a tripulação, e a tripulação dizia: não, realmente, o que eu vi é isso, né? Esse negativo foi encaminhado para a Marinha, Ministério da Marinha, foi examinado e foi enviado para a Kodak, lá nos Estados Unidos. Eles disseram: não tem alteração nenhuma, o negativo está correto, né? Não há falsidade nenhuma aqui. O Baraúna tinha feito algumas fotos antes, mostrando que era possível falsificar um objeto extraterrestre. E aí começaram a dizer: não, você falsificou esses também, para mostrar. Ele disse: não, eu fiz para dizer que é possível, não que eu seja um falsificador, né? E, enfim, essas fotos, o negativo, para variar, sumiu. Como sempre, essas coisas desaparecem, né, nos meandros dos governos. Mas eu consegui boas cópias dessas fotos. Eu examinei dentro das possibilidades que se tem sobre uma cópia, porque o ideal é você examinar o negativo, e não encontrei menor sinal de falsidade ali. Eu usei todos os aplicativos e softwares possíveis, né? Não tem nada de falso. Apareceu mais tarde um certo sobrinho do Baraúna, depois uma outra sobrinha, uma coisa assim, dizendo que seriam falsas, né? Mas eles só afirmaram, eles não mostraram como seria. Uhum. Né?
E um desses que se apresentou lá, se descobriu que ele gostaria de ter sido o herdeiro do Baraúna, mas o Baraúna não deixou nada para ele, então talvez tenha entrado aí egos e ciúmes e mágoas e frustrações nisso aí. Gabi. Olha lá. O Brahma acabou de fazer uma pergunta. Brahma tá no chat, cara? Olha, Brahma tá te assistindo, rapaz. Bem assistido. Tony, o senhor pode dizer se existe a possibilidade de existir guias ou companheiros extraterrestres, não no sentido de ser alguém salvador ou alvo no sentido, mas na evolução pessoal, moral e ética de cada um? Possível, sim. Do mesmo jeito que tem guias extrafísicos aqui, que são pessoas que viveram aqui, estão do lado de lá e ajudam. Extraterrestre do mesmo jeito, porque, Tony, não dá para imaginar só extraterrestre na parte física. Você vai ter que imaginar na parte extrafísica, sabe? Tem extraterrestre que está fora do corpo, o corpo está na nave descansando. Tem extraterrestre desencarnado, que sai do plano astral do planeta dele e vem para ajudar no nosso. Tem uma série de possibilidades, né? O Robson Pinheiro relata num dos livros dele, e em palestras também ele já falou isso, que na nossa espiritualidade, vamos dizer, de nosso lar para cima, né, existem extras que vêm no seu corpo, eles não são espíritos de extraterrestre, é extraterrestre mesmo, que baixa a sua frequência, ou está naquela faixa de frequência, e está ali dando aula nas universidades, né? Então, esse contato de extraterrestres com a nossa verdadeira vida já vem ocorrendo há tempos. Qual o impedimento de um extra desses também... Acompanhar para orientar uma pessoa, exato, por exemplo. E também a gente sabe de relatos de médiuns clarividentes em alguns centros, vamos exemplificar aqui, mais centros de Umbanda, em que vem um extraterrestre se manifestar através de um médium. Uhum. E ele se manifesta, para não espantar ninguém que está ali, ele se apresenta como sendo um preto velho, um caboclo, uma coisa assim, né? Ele poderia até se envultar, mas ele normalmente não se envulta, ele só fala com os trejeitos, né, de um preto velho ou de um caboclo. Então, é possível? Sim, perfeitamente possível. Vamos lá. A Márcia está perguntando aqui por que a mídia insiste em transformar o caso do ET de Varginha numa lenda. E ela perguntou um pouquinho antes, ela falou sobre se você poderia falar um pouco sobre o caso. Tá. Bom, o caso ele ocorreu em 96, em janeiro, e existem, o Gever dizia, tem centenas de testemunhas, eu diria dezenas, para ser um pouco mais conservador. Tem um primeiro episódio de uma nave sendo avistada, tem um segundo episódio de uma pessoa que diz que viu a nave caída, houve movimentação, né, de exército nesses dias, isso é fato, né, de caminhões do exército passeando por lá. Depois houve um avistamento de um ser num zoológico, e depois teve o avistamento das 3 meninas. Teve daí um episódio em que os bombeiros entraram num capão de mato e saíram de lá com coisas em sacos nas costas e tal, né? Dizem que algum deles se movimentava. Teve mais um outro episódio do Marcos Xerez, que era um policial militar, estava ele e um colega numa elba, e eles viram um ser cambaleando na rua, o Marcos Xerez foi lá, capturou, pôs ele no colo. Na captura, o ser arranhou o braço dele, né? E teria levado lá primeiro para o hospital de Varginha, que depois foi encaminhado. E esse Marcos Xerez teve uma íngua forte nesse braço e faleceu 15 dias depois. A bactéria era uma bactéria comum aqui, terrestre, mas a imunidade do Marcos Xerez que foi a 0, né? Como se fosse assim uma AIDS ultra rápida. Então essa é a sequência básica, né, do caso Varginha. Mas veja, ainda hoje está cheio de gente afirmando que o homem não foi à Lua, né? Com mais de sei lá, 40 mil pessoas envolvidas naquele projeto lá nos anos 60, e agora também, né? E mesmo agora estão dizendo, também não foi. Eu vi isso também. Então, existem algumas pessoas que têm resistência em acreditar, se é possível essa palavra, em coisas mais extraordinárias, né?
não acreditam como foi a Lua, não acreditam no caso Varginha, não acreditam que exista vida após a morte. Para mim, a vida é uma coisa só, é um contínuo, né? A gente só mergulha aqui na carne, digamos assim, e volta para a verdadeira vida. Tem pessoas que não acreditam, né? Eu já digo, isso não é nenhuma questão de crença, é uma questão de saber que, né? A gente tem experiências nesse sentido suficiente para ter certeza, não é uma questão de crença, né? Eu sei que é um fato, né? Então, do caso Varginha, os que negam o caso, lógico, existem testemunhas que se contradizem, até porque a memória da gente, com o passar do tempo, muda, né? Se eu for contar um caso que aconteceu comigo lá na minha infância, na presença da minha irmã, a hora que eu contar, ela diz, não foi bem assim, né? A nossa memória prega essas peças. E as pessoas se agarram a esses pequenos detalhes para dizer, não, o cara falou lá que era verde, agora ele está dizendo que é um verde azulado, né? Então, está se contradizendo. Então, não é por aí, né? O caso Varginha tem a sua realidade, existem testemunhas sobrando sobre isso, mas, infelizmente, tem pessoas, como eu disse, que têm dificuldades em acreditar em coisas extraordinárias, e até é compreensível isso, né? Vamos lá, Gabi. Eu dei um tour aqui nas perguntas e o pessoal está fazendo muitos relatos de si mesmo, sobre visualizações, sobre, enfim, contatos, fotos. E aí eu agradeço também a Gueda e o Otto, que estão aqui, estão me ajudando super nas questões. E é mais isso agora, nesse momento. A gente já está com 1 hora já de programa, daqui a pouquinho já vai terminar. A gente está com o horário contado aqui por causa das gravações. Pega mais umas 2 ou 3 e a gente finaliza. Ô, Tony, deixa aqui para o pessoal o teu contato, por exemplo, Instagram, se alguém quiser olhar fotos ou alguma coisa, perguntar algo para você, você responde? Sim. Tá? No Instagram, Facebook, @Inajar Kurovski. Kurovski, com W? Isso, é Kurowski. Vamos lá, escreve aqui que eu vou pedir para a Gabi colocar ali, tá? É mais fácil o pessoal não se perder. Escreve em letra maiúscula grande. Vamos colocar aqui o @. Pessoal, enquanto o Tony tá passando ali o Instagram para ela, eu tô com a viagem marcada para o Japão na sexta-feira da semana que vem, dia 24. E aí eu tô procurando tempo para gravar 3 programas, que eu vou ficar lá 20 dias. Então são 3 terças-feiras, inclusive na terça que vem, que é o feriado, dia 21 de abril, eu vou estar fazendo o programa aqui ao vivo e logo depois vou gravar 1 ou 2. Mas está bem corrido. Se eu não conseguir gravar os 3 programas, só conseguir 1 ou 2, eu vou ver com o Iago de lá do Japão, fazer uma online de lá para cá no horário do programa. Eu vou ver isso, se é possível, tá? Porque está muito corrido para mim. Eu tenho que deixar, Tony, 3 terças gravadas aqui. Como o programa da rádio são 2 por semana, eu tenho que deixar 6 gravados. E lá na Astral TV, 3 semanas mais 3. Cara, é muita coisa. Sim. Né? Então, nem sempre eu consigo tempo, pessoal, de deixar um programa gravado. Então, eu vou tentar ver a possibilidade nas 3 terças-feiras que eu estiver fora, para uma delas, pelo menos, fazer online lá do Japão. Vou ver com o Samuel e o Iago se dá para fazer, que aí vamos abrir um de perguntas e respostas. Vocês perguntam, eles vêm aqui, me passam lá, eu respondo online, só vou estar de outro lugar para poder responder, tá bom? Gabi, vamos lá. Eu vou passar aqui já o Instagram do Tony, e perguntas mesmo, eu não estou vendo mais nenhuma que seja interessante. Tá bom, então, legal. O Tony está sempre aqui em São Paulo, né? Depois que aposentou, ele está voando, gente, está indo em vários lugares, vindo a vários podcasts. Ele vai estar hoje à noite, às 7h30, lá no Paranormal Experience. 3ª vez que você vai lá já, né? 4ª vez. Quarta vez. Então, quem puder, assiste lá às 7h30 da noite. O Tony vai estar hoje ao vivo
E quando ele vier uma próxima vez, eu vou levá-lo lá na Astral TV para entrevistá-lo também sobre temas gerais de ufologia. E aí a gente vai aproveitando esses convidados bons para tentar trazer equilíbrio, responsabilidade, seriedade na abordagem de temas tão complexos que muita gente viaja na maionese astral. A gente tem que dar bom senso, pé no chão e equilíbrio e observar. Tudo isso está fazendo a pessoa feliz, consciente, responsável, melhora o seu caráter, tá? Ou o estudo disso está levando a pessoa a se achar especial acima dos outros, que ela é extraterrestre, não é humana, embora o boleto procure ela. O boleto, todo final do mês, procura ela no plano físico, não é em outro lugar. Dá uma olhadinha, pessoal, se está trazendo equilíbrio, responsabilidade, respeito às diferenças e melhoria do caráter da pessoa, principalmente com quem não sabe nada disso. É por aí que a gente vê a evolução clara de alguém. Tony, algo mais para terminar? Só que as pessoas não fiquem tão afoitas com as fotografias, né? Hoje em dia, muita gente se posiciona como analisador de imagens, né? E acabam falando mais do seu entusiasmo do que realmente do que aparece nas fotos. Pontinhos luminosos contra um fundo escuro, e as pessoas já dizem que é nave extraterrestre interplanetária, e alguns já dizem, essa é de Sirius, essa é de Alpha Reticuli, sei lá, coisas assim, né? Segurem um pouco a onda e busquem bons analisadores. Existem vários dentro da ufologia, e sempre vejam na resposta se há bom senso, né? Se não há muita euforia para sair afirmando que aquilo é uma nave interplanetária e tudo mais. Nas nossas análises, nosso grupo de análise, a gente chega à conclusão que se trata de um OVNI. Era um objeto voador que nós não conseguimos identificar. Ponto. A origem, né, a espécie, essas coisas para nós é especulação. Você não tem como afirmar isso. Então, para as pessoas que tenham segurem um pouco mais a onda, busquem mais bom senso, mais pé no chão, né, menos euforia. E existem extraterrestres nos visitando? Sim, desde antes da pré-história, desde que o mundo é mundo, essas já vêm nos visitando. Então, alguns dizem, porque estão preparando uma invasão. Se fosse invadir, já teriam invadido há muito tempo. Né? Não ia esperar que a gente criasse armas suficientes para poder se defender, para daí vir invadir. Então, é bom senso sempre. Legal. Então, gente, obrigado aí por vocês estarem acompanhando o programa. Filtrem tudo que a gente está passando aqui, ninguém tem que acreditar em nada. Exato. Usa bom senso, filtra, vê se aquilo é evolutivo, correto, claro, sensato e de acordo com uma luz maior acima de todos nós. É por aí que a gente observa se aquilo está trazendo claridade, despertamento, pela maneira como as pessoas abordam esses temas, se aquilo está trazendo equilíbrio ou se está trazendo desequilíbrio. É fácil de observar na maneira como a pessoa pensa, sente e age no seu dia a dia. É aí que você mede ela, não é pelo discurso de ninguém. É a energia da pessoa, o caráter dela é o que ela é, que revela o que ela é, não o que ela acha que é. E isso vale para todos nós aqui, todos vocês também, discernimento para filtrar as coisas e a gente melhorar com o estudo desses temas. Tá bom? Até mais.